Vocês três foram figuras que me receberam muito bem e sempre me deixaram muito bem ali. Eu lembro que o Rogério, eu não sabia o nome do Rogério, mas ele fazia questão de vir me cumprimentar. E aí, tal. E o G desde o início, desde a época da minha irmã, já ali e tal. E esse aqui, eu já sabia que na hora que eu ia dar ruim, nós ia meter o louco. Mas a pergunta é assim, o que a gente precisa fazer para não deixar esses talentos irem embora? Talentos que são joias na mão do Espírito Santo, para que a gente possa trazer pessoas. Porque a gente traz pessoas pela nossa caminhada, pelo nosso testemunho, pelo que a gente vive, né? Eu tenho alguns amigos que falam, poxa, mas você com a Mariana é muito firmeza e tal, e não sei o quê. Cara, ninguém sabe os capotes que a gente toma, né? Os tombos, né? Os tombos, as tretas que a gente tem em casa. A questão é o seguinte, é como você lida com esses problemas. Então, eu acho que essa é a questão. John Wesley, ele fala o seguinte, todo tempo prega o evangelho e se precisar, use palavras. Sim. Então a pregação do evangelho vem através das nossas atitudes em primeiro lugar. Uma coisa que eu falo para você, começando a responder isso, é não errar como nós erramos no passado. Eu acho que toda a nossa história, toda a nossa vida, nós passamos momentos bons, momentos ruins, nós acertamos, nós erramos. Os erros nos ensinam a não errar mais. E eu acredito que na igreja cabe isso também. Por exemplo, se eu errei lá atrás, hoje eu não quero errar. Sim. Eu não quero errar, né? Não quer dizer que eu não vou errar, mas eu não quero mais errar. Eu tenho uma bagagem que já está me ensinando, por esse caminho não vai dar certo. E talvez a gente vai conquistar mais pessoas não errando tanto. Talvez lá atrás a gente era mais, sei lá, mais chato, mais perturbado. E às vezes parece que as pessoas erram com a gente, mas a gente que deu o pé para isso acontecer. E tudo bem que quando eu falei lá comigo e com a Mariana, porque foi assim, até alguns amigos falaram assim, poxa Dani, agora que se vocês engravidaram, ferrou, porque o conselho vai trucidar vocês e não sei o que e tal, a reunião vai ser pode esperar. E eu fui com medo na reunião. E na reunião lá da igreja presbiteriana, quando aqueles homens sentaram comigo lá, eu me senti tão amado, tão querido ali naquele momento por eles, e totalmente contrário como foi com a Mariana. Porque a igreja não tem uma visão de casal, ela tem uma visão do pastor, do homem e tudo mais. E eu senti pela minha esposa, eu senti pela minha companheira o período, né? Entanto que foi um divisor de águas pra gente repensar, e claro, aconteceu muitas outras coisas que nos levou a nos afastarmos da igreja presbiteriana. Mas não pelas pessoas. E aí o que eu queria dizer? Não tem culpado lá. Somos nós mesmos. E aí eu ouvi um cara falar um negócio muito interessante. Ele falou assim, olha, não lamente o cara que está saindo, festeje o cara que está entrando. Então o cara que já saiu, pai. Já foi. Como é que eu vou festejar o Chimboca chegando lá com vocês? Eu posso. Como é que eu vou festejar lá o cara que está chegando, né? E isso é uma característica da nossa igreja, porque eu ouço muito isso. E isso é a cara da Casa Rocha, cara. As pessoas sempre elogiam a recepção, né? Mas poxa, eu chego lá, o pessoal conversa. Mas é cada vez mais aí vem acontecendo. Porque essa sinergia que tem muitos membros muito bom. E é o que nós estamos começando a falar. E é uma coisa que o Jorge falando. Mas tem muita gente machucada. Sim. Que tá na Casa Rocha porque tá machucado por N motivos que veio. É muito difícil segurar. Porque assim, e também como que nós navegamos, como que nós continuamos. Como que lidamos com essas pessoas machucadas. Machucadas, porque assim, do mesmo jeito que eu acho que Jesus Cristo me levantou, e a igreja me reconheceu, também muita gente espera isso aí da pessoa, porque não adianta eu chegar, chimbocar, pô, você é mau marceneiro, vem cá pegar. Você fala, não tá na minha hora, não tá na minha pegada. Então, é muito... respeitar o time. É respeitar o time, que é muito difícil, porque assim, porque a gente não... Ninguém é prisioneiro. Não, você tem que fazer, você tem que não sei o que, não tem que nada, né? E por outro lado, muitos que saem voltam para o cativeiro porque querem a supressão. Tá acostumado, porque... Foi o que aconteceu com o povo do Egito. O pessoal saiu do Egito, tava no deserto, mas o pessoal já tava com a cabeça lá. Lá pelo menos eu tinha comida. Você entende? Então, assim, queria ser escravo. E é o que acontece hoje. Porque você não vai culpar o seu irmão pelos seus erros. Você é responsável por si.
Entendeu? E a Casa da Rocha deixa bem clara isso daí. Porque você é responsável. Meu, você quer ajudar? Bicho, você não vê os caras quando chega lá, chega assim, fala, vai fazer vaga, pega alguma coisa. Você tem que fazer. Conversa, desculpa. Só pegar um ponto nessa conversa, é o seguinte. Eu entendi que você falou que a gente louvar a Deus para os que chegaram e os que foram. Não entendi, mas esse parece que eu quero pegar uma chave que aconteceu comigo. Vou dar uma meio que uma desabafada aqui. Vamos lá, prepara aí o corte. Eu tive um momento na Casa da Rocha. Eu me afastei, velho. Eu acho que vocês perceberam. Então, vamos pro corte, né? Vamos pro corte agora. Então, a gente tem... Apareceu uma carne aqui agora. A gente tem que ter um cuidado. A gente tá crescendo, graças a Deus, eu acabei de falar. Mas a gente tem que abraçar essas pessoas que estão com nós lá. E a gente tem que ter um certo cuidado. Eu não sei como fazer isso. Você me diz, Gê, mas vamos fazer, vamos. Mas você tem a receita? Não tem. Não tem. Mas a receita que eu vi que aconteceu comigo, que eu tava meio cabreiro com a igreja, eu tava meio cabreiro com a Casa da Rocha, gente. Não é. Não tô falando de outra igreja, não. É onde a gente tá hoje. Com a minha casa. Com a nossa casa. E só que veio gente, me segurou. E eu não saí por causa dessa gente. Uma foi esse rapaz aqui. E outra foi a esposa desse cara aqui. Então pronto. Era a oportunidade que a gente tinha. Não, cara. Mas é show de bola. Mas é isso. Mas aí, aqui que eu não gosto. Como o Jorge não gosta de cargo, né? A gente não tá de cargo. Mas assim. Mas eu sinto a responsabilidade, Gilson e Rogério e Dani, da gente ter esse crivo e saber o que fazer para tratar essas pessoas. Pelas pessoas. Não porque o cara vai ficar, o cara tem nada, mas porque a gente trata bem. Tem essa, e a gente tá crescendo, e Jorge, no primeiro culto ele pregou pra gente crescer e ser o que a gente é, cara, não é fácil. Não é. Porque as coisas vão tomando conta da gente no dia a dia, nos trabalhos, que a Kátia já me reclamou, pô, gente, vamos tira um pouquinho o pé. Em casa também eu sinto isso aí também, porque eu tenho que falar, olha, eu falei pra... Mas Kátia... terça-feira, mas tem a responsabilidade que a gente tem de tudo fazer. É duro você explicar pra Débora isso, é duro explicar pra Kátia. Eu falei pra Kátia, amor, eu gosto de estar lá. A Débora entende muito. Eu sei, mas, por exemplo, a Kátia de vez em quando fica meio ressabiada. Dá uma segurada. É isso, a Débora não vai muito, mas ela entende muito a minha maneira de ser, como eu gosto de ajudar, como é importante eu estar lá. Mas a pergunta do... Ficar sozinha pra sempre. Olha lá. Mas pode falar, Kátia. Não, pode ser Débora? Pode ser Débora. Não. Pode falar, Débora. Ontem, depois de muitos dias, foi o dia que ele voltou pra casa 8 horas da noite, porque por causa da igreja ele tava voltando 10. Mas ele não apareceu. Sério? Mas que igreja ele tava indo? Tô entendendo. Faz o que vocês estão falando? Faz um mês que ele não aparece lá. Tô entendendo. Explica, mas ontem eu falei pra ele assim, nossa, eu achei que eu fosse ficar pra sempre sozinho. Nossa, aí pegou pesado. Bate, Jeová. Esse é o Não, mas é aquilo que eu falei, a gente não errar igual erramos no passado. Só complementando isso, essa fase que eu passei, teve essas pessoas, e é importantíssimo, uma pessoa, cara, não precisa ser a igreja inteira. Não, só ligar. Mas tem que ter. Então a gente que está no conselho lá tem que ter essa observação e esse filtro, né, Rô? E não é fácil, velho. Não é fácil. Eu diria que todos. Não é só a responsabilidade do conselho, sabe por quê? Não, da gente que tá no dia a dia. Sim, mas quem tá do lado ali, eu procuro passar isso lá na diaconia. Então, quem tá do lado ali, cara, cadê aquele pessoal? Cadê aquela pessoa? Então, mas é assim, ó, no social, muitas das vezes, eu montei cesta sozinho e muitas vezes eu, a Rô e o Calão. Por quê? Porque assim, a pessoa tem que se levantar. Obrigação, eu tinha em uma outra igreja, eu tinha em uma outra vibe. Eu tô lá, e é o que eu falo pra todo mundo, eu podia estar em casa, muito melhor que a minha. Podia estar roubando, podia estar matando. Eu podia estar em casa, e minha mulher, eu tenho certeza onde é que ela ia estar. Ela tá encostada aqui na cabeça, na minha coxa, assistindo televisão, ia dormir.
E ia estar lá vendo televisão, ia estar muito melhor. Mas o Espírito Santo me incomoda tanto. E se a pessoa não tiver isso aí, por mais que nós temos que fazer o nosso trabalho, mas se a pessoa não tiver isso aí, esse comprometimento para com Deus, para com o Espírito Santo, é difícil. É difícil, porque ele vai ficar sentado no banco. Sim. Precisar, nós precisamos. E dar o toque, nós der, assim, não tanto que nós precisamos, mas o Jorge dá esse toque. Mas assim, eu coloco uma maneira errada que a gente tem que dar o primeiro passo. Tá? Porque se a pessoa não chegar falando assim, meu, o que tá precisando? Eu falo, não esquenta não. Vai lá que vai ter alguma coisa. Mas não adianta eu ir com soberba e falando assim, meu, eu vou desenhar só. Não, bicho, eu vou lá pra pegar a vassoura, eu vou lá pra ajudar. Meu, o que vai fazer, meu? Vai lá. E o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. É o que nós estamos lá pra fazer isso aí. Mas desculpa, já cortando, mas eu... Não, foi esse lance que eu quando o Chimboca falou de a gente glorificar Deus que tá entrando e... Eu entendi. A galera tá chegando. Cara, é muito bom ver gente nova. Mas assim, é difícil segurar eles. Tem coisas que em todos os ministérios, inclusive o El falou pra mim. O El tá com o microfone? Não. Não, né? Não. O El não gosta de aparecer. Tá. Depois ele fala. De vez em quando ele toca. Falando na transmissão. Também tô na transmissão lá, ajudando, que eu quero aprender a mexer nas coisas e tal. E aí ele falou, santo de casa não faz milagre. Eu falei, por que, El? Porque a gente fala, pessoal, meu, por exemplo, chega um pouquinho mais, a gente tá em obras, total ali. E em obras em tudo, a gente... Todos os departamentos tá precisando de alguma coisa. Tem necessidade. Tem coisa a fazer. Então a gente a gente faz transmissão. Essa transmissão é importantíssima, porque nós crescemos na pandemia na transmissão. Sim, a igreja cresceu. E uma coisa que tem o Jorge membros não queria. O Jorge detestava, ele não queria fazer, ele não queria. O El falou para o Jorge detestava a câmera e gravação. Fazer. A gente fez uns pilotinhos e deu certo. E aí veio a pandemia e caiu, né? Sim. Aí não tem o que fazer. Se não fosse o El também fazer o QR Code lá pra gente, cara, nessa, né, El? Não, o El... Tem que, ó. Mas enfim, e o Jorge não gostava de transmissão e a gente caiu na transmissão. Cara, me perdi no que eu tava falando. Não esquenta não. Tô ficando velho, né? Das pessoas que saíram. Das pessoas que quando eu falei assim, das pessoas que tudo entram. Bem das pessoas que saem, mas glória a Deus pelas pessoas que chegam. Mas eu queria tomar esse cuidado que a gente não... Os que saíram, mas a gente tem esse crivo de... não tô vendo o Chimboca lá, a Marinho. Dá uma ligada. Sim. Então, a gente liga. É que nem... você me ligava. Pode ligar pra Kátia. Então, o que não pode, o pastor liga. O vice tem que ligar. Tem que tirar esse negócio da cabeça. Quem tá do lado. Eu tenho uma oportunidade com você, eu vou te ligar. É porque às vezes o cara fica com mimimi, que é o pastor que tem que falar. Não, isso tem muito. Que é o líder que tem que falar com ele. Não, o pastor não liga pra mim, cara. Isso tem muito. Na verdade, um monte de mimizento. É isso aí. E por muitos momentos, talvez a gente foi assim também. Ó, eu saindo da igreja presbiteriana, pra arrematar aquele lance lá que eu falei, e que me vem muito à luz, que é algo que eu não me imagino em cargo na igreja. Eu me imagino, sabe aquele Chimboca que pode te ajudar em qualquer bagulho? É isso. Mano, puta... Vamos fazer o palco. Não, assim... Cara, tá precisando de gente pra fazer cesta básica, porque a gente doava 50, agora a gente tá doando 200. Chimboca, eu preciso da sua ajuda pra separar alimento. Cara, pode contar com o Chimboca. Eu só não faço serviço de peão, cara, eu estudei. Então você vai fazer pau que eu faço? Agora pra lixar a parede? Não, manda os meninos novos. Manda os caras que não tá indo, que fica só enchendo o saco no grupo. Porque não sei o quê. Não, põe esses cabras pra lixar a parede. Os caras não vão, é por isso que eu fico então, assim, tudo da minha existência. Então, com quem? Pinhão basta o que eu já faço no meu trampo. Sim. Na igreja nem a pau. Faz sentido. Né? Faz sentido. Você estuda, afinal você tem que ver umas regalias, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, em nenhum momento lá eu tive esse pós. Nem na presbiteriana, nem na outra igreja que eu frequentei por uns 2, talvez 3 anos. E aí eu ouvi uma outra coisa muito importante. E eu vou ouvindo coisas. Eu ouço coisas. Eu ouço pessoas às vezes. Que bom. Que bom. E vivas. Ufa. Essa é a melhor parte, hein? Eu ouço morto também. Eu ouço... A minha mulher... Talvez um ou outro eu olho e falo, esse já morreu e ninguém só avisou.
A minha mulher me escuta chamando, eu não tô nem chamando. Ela escuta. Oi, bem, eu falo, amor, eu falo. Sabe por quê? É porque assim, às vezes a instituição ela se acha tão grande que pelo tamanho do pecado do cara que tá lá, ela não serve, velho. Ela não serve pro ministério, ela não serve mais pra voltar ativa. Virou e aí ela nada, fala né? assim, ela simplesmente falam assim pra ela, ó, faz só o que você é agora. Você é simplesmente uma dona de casa, cuida da sua família e já era. Seus ministérios caíram por terra pelo pecado que você fez. Pro inferno. Sim, já condena. Porque o Senhor, é Ele que te mostra o que está por vir, não um ou outro. Né? Uma engravatadinha. Então, às vezes o cara pensa que tá batendo em um só, não, mas ele tá batendo em dois. Né? E porque uma vez eu me fiz em unidade ali com a minha esposa, você bate em um, bate em dois. Sim. E aí, esse é o meu mimimi. É o meu mimimi de falar assim, caraca, velho, a instituição é maior do que o cara que tá lá. Não é a pessoa que é importante. E aí a pessoa que tem que ser importante. Né? E eu vejo isso um pouco claro. E não que a Casa da Rocha tenha feito isso comigo, porque não fez. A minha história com a Casa da Rocha ela é bem diferente. Eu consegui ter o privilégio, vamos dizer assim, de esperar ver vocês lá se quebrando para falar, agora eu vou dar minha parte técnica nesse negócio. A Mariana que porque falou, eu conversei com a Mariana. Ela falou, mano, ajuda os caras, os caras estão mudando. Os caras estão mudando de prédio, você tem tudo que os caras precisam, Dani. Força. Aí eu falei, ó, aquele negrão ali, aquilo não é figura, aquilo vai dar ruim se eu me enfiar com aquilo ali. Eu vou pegar amor fácil. Tem aquele outro ali, engraçadão. Aquele outro baixinho, esses caras aí vai aparecendo uns outros agregados. Aí aparece um cara que nem. Quando eu vi o Mauro a primeira vez lá com o caminhãozinho dele lá, no dia que eu fui ajudar lá, que na tava mudança, aí, né? Foi a primeira vez que eu vi o Mauro, que eu notei o Mauro. Aí eu falei, mano, esse cara tem uma cara de chato, velho. Putz, eu não vou nem encostar nesse maluco. Mano, é um doce. Não é não? Mauro não é um doce, velho. Mauro, você é um doce, velho. Eu amo o Mauro, velho. Mano, o Mauro é um cara top, mano. E aí depois vem os caras, o Daniel, né? O Daniel sem vergonha, velho. Vai trabalhar todo dia com o celular vendo novela, né? Mas ele tem fanfarrão, que é importante. É um fanfarrão. A presença deles são importantes. E o Daniel? Então, eu acho que é esse tipo de coisa. E quando você... diferente da fala que eu ouvi, eu acho que talvez teria que ter uma equipe para ficar atenta nesses que saem. Porque talvez se alguém tivesse ficado atento lá no Chimboca e na Mariana, a gente poderia ter avançado em muitas coisas. Sim. E tudo bem, aí é o plano do Senhor. Ele planeja da tem forma coisas dele, que não... Mas ele tem a permissão. Então, e eu acredito que a permissão do Senhor é contra as coisas que a gente quer. Olha só, eu vou te dar um exemplo. Há uns meses atrás, nós fizemos um trabalho de uma listagem de membros. Né? A gente estava enxugando a listagem de membros. Atualizando, né, Rô? Atualizando. Queria saber quais realmente eram os membros da igreja. Então nós tínhamos uma listagem, sei lá de quantos, separou, sei lá como. Eu sou membro já? Não, você ainda não. Não terminou. 8 anos ainda, já mais do que você. Não terminou o palco. Você fez conhecer a casa? Fiz, claro. A cara da Mari, mano. Tá É bom. muito bom, né? Então você é membro. Sou batizado nas águas. Bom, Tá bom. posso falar? Claro. Aí a missão nossa era ligar para essas pessoas e saber. Você fez isso também, lembra? Sim, foi logo quando você. A missão nossa era ligar para as pessoas, saber que pé tá, você tá bem, você tá em outra igreja, você não vem mais na igreja, tal. Cara, Foi antes da pandemia. foi antes. Bom, acho que foi logo depois da pandemia. Foi logo depois. Quais foram as surpresas? Algumas pessoas já estavam em outra igreja, já estavam estabelecidas, legal, pô, Deus abençoe. Às vezes uma igreja perto da casa da pessoa, bacana. Outras pessoas não deram nem a mínima, nem fala nem fu. Sim. Outras amaram o fato de receberem uma ligação de uma pessoa da igreja. Falei, rapaz... Que diferença faz? Que diferença faz? Diferença faz. Às vezes a pessoa recebeu a ligação, a pessoa, pô, não, domingo eu vou estar lá, eu vou voltar a frequentar, tal. Às vezes uma coisa simples pra gente, pra pessoa talvez estar numa situação dessa, ou tá triste, ou tá afastada,
fui lembrado. Então, Fui lembrado. isso é muito legal. Aquela coisa, né, quando falam assim, Jesus Cristo me viu. Lá no Através momento, de nós. de uma simples palavra, Isso. de um simples Sabe o que acontece? Às vezes a gente espera que Deus venha com milagre, que vem com uma espaçonave, vem com um negócio tão miraculoso. É o negócio do cara lá no mar, né? Cara, Isso, cara no mar. mas o cara, o milagre tá ali do seu lado, o anjo tá ali do seu lado. Deus quer usar a pessoa que tá do seu lado para te dar um abraço, para te